Quando a gente fala de cicatriz, a primeira coisa que vem à cabeça é a ferida. Faz sentido, uma não existe sem a outra. Mas cicatriz e ferida são coisas bem diferentes. A ferida dói, sangra, existe atenção imediata, ela é urgente e barulhenta. A cicatriz é o que sobra depois que ela fechou. É a prova silenciosa de que algo aconteceu ali, algo que doeu o suficiente para deixar marca permanente no tecido. Você pode cobri-la, pode ignorá-la por anos, mas ela não some. E existe um tipo específico de cicatriz, que quase nenhuma discussão sobre paternidade menciona com honestidade. A cicatriz que o filho deixa no pai. A gente fala muito sobre o impacto que um pai tem sobre um filho, sobre como a presença ou a ausência paterna molda uma criança para a vida inteira. E isso é verdade, é real, é documentado e é profundamente importante. Mas existe o outro lado dessa equação, que é muito menos discutido. O que uma criança faz com um homem? O que ela desperta nele? O que ela exige dele? O que ela quebra dentro dele que precisava ser quebrado? E o que ela constrói no lugar? Paternidade, quando é real, não é uma via de mão única. É uma transformação mútua. Dois seres humanos, ou às vezes dois desconhecidos, que se encontram numa relação assimétrica de cuidado e responsabilidade e saem dela irreversivelmente diferentes. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, usando 3 histórias que a cultura pop construiu com uma honestidade rara sobre o tema. Kratos e Atreus, Joey e Ellie, Huck e Diana. 3 tipos de paternidade, 3 cicatrizes e uma verdade teológica que atravessa todas elas. Então, seja bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou a Paladina e vou explicar um pouquinho para vocês sobre paternidade, que verdadeiramente gera um homem segundo o coração de Deus. Antes de começar, um rápido aviso aos inscritos do canal. A narradora que vos fala nasceu e cresceu no centro-oeste brasileiro. Então, se em algum momento minha pronúncia soar como a de um americano do Texas tentando pedir pão de queijo, saibam que é apenas o charme regional fazendo seu trabalho. Dito isso, sem mais delongas, vamos lá. E eu achando que era o único caipira da equipe. Existe uma cena no início de God of War que estabelece tudo que o jogo vai explorar nas próximas horas. Kratos está ensinando Atreus a caçar, e quando o menino hesita diante do cervo ferido, incapaz de dar o golpe final, Kratos não consola e nem explica nada para Atreus. Ele olha para o filho com uma expressão que mistura decepção e algo que parece quase desprezo e diz que ele não está pronto. É desconfortável de assistir e é completamente intencional, porque Kratos não sabe ser pai, ele sabe ser guerreiro, sabe ser sobrevivente, sabe transformar dor em força e fraqueza em combustível, mas afeto, presença emocional, vulnerabilidade compartilhada, isso está fora do vocabulário que a vida construiu nele. E o interessante é que o jogo não trata isso como defeito de caráter, trata como consequência. Kratos é um homem formado pela guerra, pela perda e pela culpa. Cada pessoa que ele amou virou uma ferida. Cada vínculo que ele criou virou uma fraqueza que o mundo explorou. E então ele aprendeu da única maneira que conseguia aprender que o amor é perigoso, que se apegar custa caro, que é mais seguro manter distância. E aí nasce Atreus. De repente, esse homem precisa ensinar a um menino tudo que ele mesmo nunca aprendeu. Precisa transmitir valores que ele mesmo ainda está tentando entender. Precisa ser presença estável para alguém quando ele próprio passou décadas sendo uma força de destruição. O arco de Kratos em God of War não é de um herói que aprende a lutar melhor, é o de um homem que aprende a ser humano novamente e que usa o filho como espelho involuntário desse processo. Porque Atreus faz perguntas que Kratos não tem respostas. Perguntas sobre identidade,
identidade, sobre propósito, sobre o que significa ser filho de um Deus numa realidade que não foi construída para recebê-lo. E Kratos, que poderia simplesmente silenciar essas perguntas com autoridade, começa lenta e desconfortavelmente a conversar sobre elas. E isso, no fundo, é o que paternidade real parece. Não o pai que tem todas as respostas, mas o pai que está disposto a sentar diante das perguntas do filho sem fugir delas. Teologicamente, existe aqui um eco de algo que a tradição cristã chama de kenosis, o esvaziamento, a disposição de abrir mão de uma posição de poder e força em favor da vulnerabilidade relacional. Kratos não se torna pai quando gera Atreus biologicamente. Ele se torna pai quando começa a se esvaziar, quando abre mão da armadura emocional que o protegia e permite que o filho entre nos espaços que ele mantinha fechados. É lento, é doloroso, é frequentemente mal executado, mas é real. E a cicatriz que Atreus deixa em Kratos não é de fraqueza, é a marca de alguém que finalmente aprendeu que força sem amor é apenas violência bem direcionada. Partindo para outro exemplo, e esse é um que eu preciso que vocês ouçam sem romantizar, porque o jogo deliberadamente não faz isso. Joel Miller não queria ser pai de novo. Quando ele conhece Ellie, ele está morto por dentro, não metaforicamente, funcionalmente mesmo. Ele respira, executa tarefas e sobrevive. Mas a parte dele que conseguia se conectar com outras pessoas foi enterrada junto com a Sarah, na noite em que o mundo literalmente acabou. Ellie é inicialmente uma carga, um objeto de transporte que ele precisa entregar de um ponto a outro, sem se envolver emocionalmente. E o que o jogo faz muito bem é mostrar como isso começa a mudar. E que não é um momento grandioso. Não tem uma cena específica onde Joey olha para Ellie e decide que vai amá-la. É uma série de pequenas rachaduras na armadura. Ellie fazendo uma piada ruim e Joey quase sorrindo. Ellie enfrentando algo que deveria destruí-la e continuando de pé. Ellie olhando para o mundo pós-apocalíptico com uma curiosidade onde Joel havia perdido décadas atrás. Em algum ponto dessa jornada, sem que ele perceba exatamente quando foi, Joel para de transportar Ellie e começa a protegê-la. Parece sutil, mas a diferença é absurda. Transportar é logístico, proteger é pessoal. E quando Ellie está em perigo real, perigo que Joey não consegue controlar apenas com competência técnica, ele percebe que algo dentro dele estava morto e voltou a funcionar. É quando ele vê que ele realmente se importa, que a ideia de perder Ellie produz nele o mesmo tipo de terror que apenas Sarah havia produzido antes. Isso é ressurreição, não no sentido fácil, mas no sentido assustador, que é quando algo que você havia enterrado cuidadosamente, que você havia decidido não sentir mais, começa a pulsar de novo, sem pedir permissão. Só que aqui entra a parte mais complexa e mais honesta de The Last of Us, porque Joey, ao ser ressuscitado pelo amor que sente por Ellie, toma uma decisão no final do jogo, que é moralmente devastadora. Ele escolhe Ellie acima de tudo, acima da humanidade, acima do que seria o bem coletivo. E o jogo não absolve essa escolha, mas também não a condena de forma simplista. O que ele mostra é algo que a teologia cristã conhece bem. Amor sem redenção pode se tornar possessivo, pode se fechar sobre si mesmo, pode proteger quem você ama de uma forma que sufoca em vez de libertar. A paternidade de Joey salva Ellie fisicamente, mas ela também carrega o peso de uma mentira e de uma escolha que Ellie não foi autorizada a fazer por si mesma. Isso não anula o amor, mas complica ele. E é exatamente essa complicação que faz de Joey e Ellie uma das relações pai e filho mais teologicamente honestas que a cultura pop já construiu. Porque pais reais também erram assim, amam de forma possessiva, protegem quando deveriam soltar, mentem
porque a verdade é grande demais para compartilhar, e filhos reais carregam isso. E a cicatriz de Ellie não é apenas o que o mundo fez com ela, é também o que o amor imperfeito de Joey construiu, e o que ela vai levar a vida inteira para aprender a reconciliar. E então chegamos a Pragmata. Hug não é o pai biológico de Diana, e Diana nem é humana. Ela é um androide, identificada pelo sistema como Pragmata DI 03367. Ela parece e age como uma criança, mas foi projetada para assistir humanos numa base lunar. Ela não tem família, não tem origem afetiva, não tem nada que justifique dentro de qualquer lógica de autopreservação que um homem como Hug, focado, formado para executar missões e seguir em frente, se vincule a ela da forma como ele se vincula. E é exatamente por isso que a relação deles é a mais teologicamente carregada das três. Mas tem um detalhe que o jogo entrega quase de passagem. Numa conversa trivial entre os dois, do tipo que acontece enquanto você atravessa um corredor ou espera numa sala, é o que muda completamente a leitura de tudo. Hug menciona, sem drama, que não teve pais biológicos, que os pais dele o adotaram. E aí tudo se encaixa, porque Hug não está apenas escolhendo Diana por um impulso ou por uma compaixão momentânea. Ele sabe na própria carne o que significa ser uma criança que precisa ser escolhida. Sabe o que é existir sem origem garantida, sem vínculo automático, sem ninguém que precise ficar, e mesmo assim ter alguém que decidiu ficar. Ele não está inventando um tipo de amor que nunca experimentou. Ele está desenvolvendo o que um dia recebeu. E isso transforma a adoção de Diana de um gesto bonito em algo muito mais profundo, porque a adoção de coração, quando praticada por quem já foi adotado, não é apenas generosidade, é memória, é gratidão encarnada. É alguém que entendeu o valor daquilo que recebeu e decidiu conscientemente que era a vez dele oferecer isso a outra pessoa. Hug não escolhe Diana porque ela é conveniente, não porque ela completa alguma lacuna estratégica na vida dele, não porque existe alguma vantagem objetiva em carregá-la consigo numa base lunar hostil, que já é difícil demais para um homem sozinho. Ela a escolhe porque sabe melhor do que ninguém o que significa não ser escolhido. E isso muda tudo. Pensa comigo, existe uma diferença enorme entre amar alguém que te ama de volta e amar alguém que ainda não sabe o que é amor. Alguém que não tem vocabulário emocional para dar de volta, que não tem história compartilhada para ancorar o vínculo que existe na sua vida como uma pergunta aberta que você decide responder com presença. Isso é o que Deus faz. Paulo escreve em Romanos 8 que não recebestes o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. A adoção espiritual que o Novo Testamento descreve não é uma adoção de conveniência, é uma adoção de escolha radical. Deus olhando para a humanidade que não tem nada a oferecer, que está quebrada e distante, e dizendo, eu te escolho de qualquer forma. Hug espelha isso. Não perfeitamente, nenhum humano espelha perfeitamente o amor divino, mas a estrutura do que ele faz com Diana aponta diretamente para essa realidade. Você não precisa merecer ser escolhido para ser escolhido. Não precisa ser capaz de retribuir para ser amado. Não precisa ter origem, história ou utilidade para ser digno de cuidado. Você só precisa estar ali. E o sacrifício final de Hug confirma isso sem precisar de nenhuma palavra. Ele usa a energia do próprio traje espacial para lançar a nave de Diana em direção à Terra, já infectado, já sabendo o que aquilo significava, para que ela realizasse o sonho de ver o mar. Ele entregou a própria vida para que uma criança que não era sua pudesse viver a infância que merecia. E Diana, ao longo de Pragmata, não aprende apenas a sobreviver. Ela aprende o que nenhum ambiente hostil consegue ensinar sozinho. Que existe alguém para quem ela importa, não pelo que faz, mas pelo que é. Isso é um formativo no nível que vai além do psicológico, é espiritual. E então você deve estar se perguntando, mas o que os três têm em comum,
Palatina, Kratos, Joey e Huggy são homens quebrados, cada um à sua maneira, cada um com suas cicatrizes específicas, suas armaduras individuais, seus mecanismos de defesa construídos ao longo de anos de perda, violência ou isolamento. E nenhum deles escolheu a paternidade no momento de plenitude. Kratos não estava curado quando Atreus nasceu. Joey não estava inteiro quando Ellie apareceu. Huggy não estava em paz quando Diana entrou na história dele. E isso é importante, porque existe uma narrativa cultural muito sedutora sobre paternidade, que diz que você precisa estar pronto para ser pai, que você precisa ter resolvido seus problemas antes de poder cuidar de alguém. Essas 3 histórias dizem o contrário. Elas dizem que às vezes é a criança que chega antes da cura, que às vezes o filho aparece exatamente no momento em que o pai ainda está quebrado, e que é justamente essa chegada que inicia o processo de cura que nenhuma outra força havia conseguido iniciar. A criança não precisa do pai perfeito, ela precisa do pai presente, do pai que, mesmo quebrado, decide ficar, que mesmo sem respostas, decide sentar com as perguntas, que mesmo com medo, decide proteger. E o pai, por sua vez, descobre que aquela criança não é apenas alguém que ele precisa cuidar, é alguém que Deus colocou na vida dele para completar nele o que estava faltando. A paternidade humana, em todas as formas imperfeitas, é um reflexo de algo muito maior. A Bíblia não começa com Deus como legislador, começa com Deus como criador, alguém que faz, que cuida, que olha para aquilo que criou e diz que é bom. E quando essa criação se perde, quando ela se torna distante e quebrada, a resposta de Deus não é abandono, é busca. O filho pródigo não volta para casa porque o pai mandou buscá-lo. Ele volta porque se lembrou de que tinha um pai. E quando ele ainda estava longe, o pai ouviu, o que implica que o pai estava olhando, estava esperando, estava com os olhos na direção em que o filho havia partido. Isso é paternidade divina. E Kratos, aprendendo a se esvaziar da armadura para ser presente com Atreus, Joey sendo ressuscitado pelo amor que não pediu para sentir, Huggy escolhendo Diana sem nenhuma razão objetiva além do fato de que ela precisava ser escolhida. Todos eles, à sua maneira, refletem fragmentos dessa paternidade maior, imperfeitos, incompletos, às vezes errados de forma custam caro, mas reais. E talvez seja exatamente isso que faz dessas histórias algo que ressoa tão fundo, porque no fundo todo filho está procurando a mesma coisa, alguém que fique, alguém que escolha, alguém que olhe e diga: você importa, não pelo que você faz, mas pelo que você é. E quando um pai humano consegue dizer isso, mesmo que com hesitação, mesmo que com cicatrizes, mesmo que de forma imperfeita, ele está, sem saber, ecoando a voz do único pai que disse isso primeiro e que nunca parou de dizer. Se você chegou até aqui, depois de tudo isso, eu só tenho uma coisa a dizer. Obrigada por ficar. Pode parecer frase pequena e bem clichêzinha, mas depois de um vídeo inteiro falando sobre o peso de escolher alguém, de decidir ficar quando não precisava, acho que faz sentido terminar assim. Se o conteúdo valeu o seu tempo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Para um canal independente, isso é o que mantém a conversa viva. E a gente tem muita conversa ainda para ter. A gente também tá com uma campanha na vaquinha para melhorar a produção. O Pix aparece na tela agora e também na descrição. Qualquer valor ajuda. Um agradecimento especial para quem já escolheu: Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Marco, Maria, Matheus, Raquel, Vinícius e William. Vocês não sabem, mas são parte do motivo pelo qual esse vídeo existe. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.